gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou sumida, fiquei 2 semanas sem postar vídeos. Quem me acompanha lá no Instagram já sabe o motivo, né? Mas estou de volta e vim finalmente fazer a resenha da base BT Skin da Bruna Tavares. A princípio eu não ia resenhar essa base, eu ia esperar chegar aqui na minha cidade para não ter risco de eu fazer a compra pela internet e errar a cor. E aí eu resolvi comprar, porque é o que vocês começaram a me pedir, alguns seguidores me pediram para fazer resenha dessa base e queriam muito saber a minha opinião. Arrisquei e errei na cor. Falando então um pouco da base em si, ela vem nessa embalagem aqui que eles chamam de frasnaga. Você consegue deixar tanto ela em pezinha quanto assim viradinha para baixo, então você consegue aproveitar melhor o produto. Vem 40 ml, 10 ml a mais do que a média aí da maioria das bases. E aí quando você abre, ela tem esse biquinho aqui que vai caindo em gotas. E a parte ruim é que às vezes escorre base e aí fica entrando nessas beiradinhas aqui. A cartela de cores é bem ampla, como vocês já devem ter visto aí na internet. São 30 cores, então a chance de você conseguir o seu tom exato ou muito próximo é bem grande. Como eu disse pra vocês, eu comprei a cor L40, ela ficou um pouco clara pra mim, ela precisaria ser um pouco mais escura, mas dá pra usar. Agora no verão eu tenho um pouco mais de dificuldade. O valor dessa base é R$ 69,90 e eu comprei no site da Sephora. E claro, utilizando o cupom NOMIA para poder ganhar e garantir o meu cashback. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, eles estão com 2,5% de cashback. Vou deixar o link aqui no box de informações, são mais de 2.000 lojas para vocês poderem comprar com cashback. E eles têm uma parceria nova agora que é o Shopee, então para quem reclamou que não tem mais confiança em comprar as coisas no site do AliExpress, que agora só compra no Shopee e quer comprar o aparelho de depilação, que eu falei nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima para vocês, aproveitem que agora vocês conseguem comprar pelo Shopee também utilizando o cupom NOMIA. Se eu não me engano, é 2% de cashback no site do Shopee, 2,5% no site da Sephora no dia que eu estou gravando esse vídeo, tá bom? Mas esse cashback ele pode aumentar ou diminuir. Inclusive no site da Eudora eles estão com 10% de cashback e eu aproveitei para comprar a base da Nina para testar aqui para vocês também. Então também vai ter resenha dessa base. Entra lá no site, faz o seu cadastro, ativa o cashback, ele te redireciona para a loja e você faz a sua compra normalmente, tá bom? Vamos então para aplicação, mas antes vamos ver o que essa base promete e eu vou olhar aqui na minha cola, óbvio. Ela promete então ser uma base líquida, ultra fluida, super pigmentada e resistente à água. Promete ter uma textura leve, deixar a pele uniforme e com efeito natural, aveludado, cobertura leve a média, que permite a construção de camadas, além de conter ativos que hidratam, protegem a pele contra a luz visível, previne a formação de radicais livres, bioativo que estimula e protege a produção natural de colágeno. Eu prefiro não falar muito sobre essa questão do colágeno porque eu não sei até onde uma base teria o poder de conseguir fazer isso. Começando então pela aplicação, eu vou jogar aí a base no meu rosto, como vocês podem ver, e eu já comecei fazendo caquinha. Claro, porque se eu não fizer uma lambança, não sou eu. Apliquei então algumas gotinhas direto no meu rosto, sem encostar o bico na pele, e aí depois eu venho com um pincel espalhando essa base. E aí, como vocês podem ver, na hora de espalhar ela risca bastante, mas aí conforme você vai dando batidinhas e você vai polindo essa base com um pincel, os riscos, né, saem facilmente. Lembrando que o meu pincel estava sujo, mas ele estava sujo dessa base mesmo. E aí pronto, gente, rapidinho você consegue espalhar na pele, polir bastante e o acabamento é esse, fica um acabamento muito perfeito. Depois eu vou fazer a aplicação com a esponja, porque vocês têm me pedido para eu fazer os dois tipos de aplicação. Aplico umas gotinhas agora direto na esponja e depois venho passando na minha pele. Como vocês podem ver, minha pele está bastante manchada, tem umas partes avermelhadas que saiu uma acne bem no dia que eu ia fazer vídeo, mas faz parte do processo. E aí, como vocês podem ver, a cobertura dela é bem interessante, embora ela prometa ter uma cobertura leve a média, com uma camada eu já acho que a cobertura é média, mas aí vai muito de cada pessoa, com o que cada pessoa gosta. Eu sei que algumas pessoas vão considerar essa cobertura leve, mas pra mim já tá média, gente. Pra mim tá ótimo, mais que isso não tem necessidade. Porém, pra vocês verem se ela constrói camadas ou não, eu vou aplicar mais umas gotinhas na esponja
e vou finalizar aqui a aplicação para vocês verem a cobertura. E esse é o acabamento final, é assim que a base fica. E aí eu vou reduzir um pouco a luz para vocês poderem ver. É muito importante dizer para vocês, e aí eu gravei um pedacinho para vocês poderem ver, que a minha pele, ela é naturalmente bastante lisa e bastante luminosa. Eu tinha acabado de lavar meu rosto, não tinha absolutamente óleo nenhum, e ela tem tudo isso aí de brilho natural. Então quando a gente já tem uma pele brilhosa e a gente vem com uma base que não é mate, fica mesmo com esse aspecto que parece ser oleoso, mas não é, tá? Ela não é de jeito nenhum uma base oleosa. Fiquem bastante tranquilos a respeito disso, mas ela é uma base que tem uma iluminação. Quem gosta muito, quem ainda está naquela fase de bases super mates, vai se sentir incomodado. Eu sinto necessidade de passar um pó, mas se fosse alguns anos atrás, que eu tinha pele muito oleosa, que qualquer iluminação de base já me incomodava, eu ia achar uma base ruim. Então isso também vai ser uma questão muito pessoal. Então se você gosta de bases excessivamente mates, não é pra você, com certeza. Se você já tá naquela pegada de pele glow, de pele mais iluminada, de uma pele bonita, de uma pele saudável, aí eu acho que vai ser a base perfeita pra você. Uma coisa que eu gostei muito nessa base, e eu acho que vocês puderam ver, é que ela rende bastante. Então com algumas gotas eu já consigo fazer uma cobertura bem legal. É uma base que espalha super bem no rosto, cobre muito bem, mesmo ela sendo muito fluida, muito leve. Ela tem muito pigmento, então você não precisa aplicar muita base de uma vez. Não façam isso, senão o acabamento não vai ficar legal. E por ter essa fluidez, ela fica muito fina na pele, então não fica aquele reboco grosso. Realmente ela tem um toque mais aveludado, ela não marca quase nada das linhas, então eu vou colocar uma imagem bem de pertinho para vocês verem essas linhas que eu tenho próximo aqui abaixo dos olhos, que normalmente acumula base. Vocês vão ver que não marcou. É claro que dá pra ver as minhas linhas, mas não tem base acumulada dentro delas, justamente por ser uma base muito leve. É um do tipo de base assim que eu mais gosto. Pra mim, com a base quanto mais fluida, independente da dificuldade de ser aplicada no rosto, de escorrer, etc., eu gosto. Pra mim é o tipo de base perfeita. Quando a minha base é mais grossa, eu venho e diluo ela, porque realmente eu gosto bastante. Vamos então para os testes. Eu fiz vários testes aí pra vocês e eu esqueci de fazer um deles, então eu vou fazer agora, porque já faz mais ou menos quase umas 2 horas que eu estou com a base, que é o teste de transferência, tá? Ela transfere, dá pra ver aqui, como a maioria das bases, mas por ela ser uma base mais fina, não vai ficar tão feio, mas vai transferir com a maioria das bases, principalmente após um período de tempo que você está com a base. Eu sei que a maioria das pessoas fazem o teste logo após a aplicação, mas normalmente a gente não encosta em nenhum lugar quando a gente termina de aplicar a base. Normalmente a gente encosta nas pessoas depois de um tempo que a gente já está com o produto no rosto, e aí todas as bases vão transferir. Vamos para o teste da água. Eu fiz esse teste várias vezes e eu gravei aí para vocês eu aplicando a água no rosto. Borrifando então a água, vocês podem ver que escorre um pouco de base, então ela perde sim um pouco de cobertura. E aí eu fiquei me questionando o que seria uma base à prova d'água. Se seria aquelas bases que você espirra água e ela sai totalmente transparente, ou se seriam aquelas bases que você passa água, mas que depois, quando seca, a pele volta a ficar perfeita. Nesse caso em específico, essa base, apesar dela escorrer e perder um pouco de cobertura, ela fica bonita depois que seca, ela fica mais bonita do que antes. Então isso eu considero algo positivo. Então daria pra dizer que ela é resistente à água, mas não dá pra dizer assim que a sua pele vai ficar com a mesma cobertura. E eu também fiz o teste da lágrima, que eu sei que vocês gostam, então eu vou deixar o videozinho passando aqui embaixo pra vocês. E esse teste é interessante, apesar de ser meio bobo, né, e desnecessário, porque a lágrima, como vocês puderam ver nas minhas outras resenhas de base que eu fiz esse teste, que ela se comporta igual à água, então não teria necessidade de eu fazer esse teste aqui novamente. Mas eu fiz porque eu acho que essa base ela vai ser muito utilizada profissionalmente. Eu tenho certeza que muitos profissionais da área da maquiagem vão utilizar essa base, inclusive para pele de noivas. E a noiva a gente sabe que chora, e quando a noiva chora e a base e a lágrima escorre e fica branco de imediato,
é um pouco ruim. Pode parecer bobo, mas pra mim, por exemplo, que sou fotógrafa, que tenho que ficar mexendo no Photoshop depois, isso é importante, porque aí eu não preciso ficar ali corrigindo a pele da noiva. Não que eu faça fotos de noiva, mas vocês entenderam. Muito importante, gente, é a preparação de pele. Eu passei essa base num dia que eu não preparei muito bem a minha pele, porque eu ia gravar, foi ali numa correria. E eu passei a base e 2 horas depois a minha pele estava toda oleosa. Então, assim, preparem bem a sua pele. Se você tem a pele que necessita de mais hidratação, hidrate. Se você tem uma pele que precisa que fique tudo ali mais matificado, use os produtos corretos, porque isso vai interferir. Vou colocar aí a imagem para vocês desse dia que eu falei. Apenas 2 horas depois a minha pele já estava bastante luminosa. E antes que eu fosse gravar, eu já precisei matificar minha pele com pó novamente. Falando da duração dessa base, eu não achei que ela tem assim, nenhum diferencial nesse sentido. Ela dura como a maioria das outras bases duram, claro, na minha pele, né? Não tem como eu falar isso na pele de outras pessoas, porque eu só testei em mim. Então é mais ou menos um padrão. Eu passo a base ali mais ou menos entre 7h30 e 8 da manhã. Quando dá mais ou menos umas 11 horas, já começa a aparecer o brilho no meu nariz. Mais ou menos um meio-dia meu nariz está totalmente brilhoso e aí começa a aparecer óleo durante aí a tarde, principalmente agora no muito calor que estamos, na minha zona T, até que no final do dia, no começo da noite, a minha pele está muito oleosa, porém a base permanece ali. O único lugar que não permanece é aqui nessa região aqui, onde eu escovo os dentes, eu almoço, e aqui também a base ela já abre mais naturalmente. Todas as bases que eu uso, elas abrem nessa região. A vantagem da base da Bruna é que por ela ser mais fina e mais fluida, na hora que começa a abrir, não fica tão evidente, principalmente para quem tá te olhando de mais longe. Claro que a pessoa que estiver perto de você vai conseguir ver. Ou então você olhando no espelho, você vai conseguir ver também. E eu também fiz uma comparação. Eu passei metade do meu rosto, nessa parte que eu tenho mais manchas, a base da Bruna. E do outro lado eu usei a Studio Fix da MAC, que é a base mais cara que eu tenho, pra poder ver como essas duas bases se comportavam no meu rosto, nessa questão de oleosidade e tal. Vocês sabem que eu gosto de fazer isso na hora de comparar a duração de uma base, porque a temperatura, a umidade, tudo interfere. Então eu acho uma comparação justa, embora sejam bases com propostas diferentes, o único objetivo era realmente ver o comportamento dessa base, e eu notei que elas se comportaram exatamente da mesma forma. Então, para quem tem medo por ser uma base luminosa, dela fazer a sua pele ficar mais oleosa, isso não vai acontecer, tá? A minha pele está muito oleosa, como vocês podem ver aí nas imagens, porque ela já é oleosa naturalmente, mas ela está igualmente oleosa nos dois lados, tanto com a base da Bruna quanto com a base da MAC. Vocês conseguem ver que toda a parte aí da minha maçã do rosto, embora a minha pele esteja muito oleosa, a base tá ali. No nariz sai, como sempre, todas as bases saem, e no queixo sai também, como vocês podem ver. E por fim, os ativos. A gente sabe que esse tipo de ingrediente, esses ativos dentro de uma base, eles são coadjuvantes. Eles estão ali para ajudar a base, para ela ser uma base melhor, uma base que vai tratar a nossa pele lentamente, aos poucos, enquanto a gente usa o produto. Usem com essa consciência, não deixe de hidratar sua pele, não deixe de usar aí os seus cosméticos, tá bom? Mas vocês sabem que eu sou a louca do skincare e gosto realmente de cuidar da minha pele. Então, pra mim, um pouquinho é melhor que nada. Então, pra mim, essa base ela está aprovada. Eu acho que ela vai conseguir agradar a maioria das pessoas, justamente por ela ter cobertura, você conseguir controlar isso, você conseguir achar o seu tom, por não ser uma base luminosa demais e nem luminosa de menos. R$70, pelo que ela consegue entregar, eu acho que é um valor extremamente justo. Com certeza, eu acho que não é a melhor base que eu já usei, eu precisaria estar testando ela junto com outras, né, ao mesmo tempo, para poder ter certeza disso, mas com certeza posso dizer que é uma das melhores. É uma base que eu gostei muito, é uma base que eu quero continuar usando quando acabar. E eu fiquei bastante satisfeita com o resultado, principalmente com o acabamento. Eu acho que esse é o ponto assim mais forte da base, o acabamento que ela deixa na pele. Eu vou deixar aqui no box de informações todas as cores de base que eu tenho e se ela fica um pouco mais escura, um pouco mais clara pra mim. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu vou testar também, como eu disse, a base da Nina Secrets. Estou devendo
resenha da base da Boca Rosa. Vou testar também pra vocês, embora eu esteja extremamente atrasada. Deixa seu like, seu comentário, se inscreve nesse canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pequenas pessoas! Olha essa base. Ó, baixei um pouquinho pra vocês verem. Ó, a base está na minha pele. Bonita, né? Bonita! Tchau!